Fala galera, beleza? Bom, nós hoje vamos falar a respeito dos diferenciais da Academy SM. Aqui com camisa do peixe, né? Hoje vai ser um pouco longo hoje. Como sempre, né? Vou até aproveitar e abrir um pouco a coca. Não se preocupem porque o cenário tá um pouco zoado, né? Bom, faz parte isso. Mas vamos lá ao vídeo que é isso que importa. Bom, algumas pessoas certamente não ficaram satisfeitas com o último vídeo. Claro, né? Não ficaram claros os diferenciais da Academy SM. O último vídeo, para quem não sabe, foi esse daqui. Bom, e é claro, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar o link aqui nos cards para que vocês possam assistir também. Enfim, e nele eu fiz um compilado, eu falei da ideia, eu falei dos problemas resolvidos, falei do plano de ação, falei dos métodos de monetização, enfim, entre tantas outras coisas. Respondendo a pergunta postada no Quora. O objetivo desse vídeo é exatamente esse: responder a pergunta que foi postada no Quora. E recentemente me perguntaram algo no seguinte tom: quais os diferenciais da sua rede social em relação a outras redes sociais? E é claro, eu estou 100% disponível para responder essa pergunta. O link da pergunta, inclusive, eu vou deixar lá na descrição. Enfim. E cara, antes de começarem, eu quero que vocês reflitam bem a respeito de uma coisa. A internet ela trouxe a possibilidade de cada um estudar o que bem entende. E onde e quando essas pessoas quiserem. Mas isso daí também trouxe alguns problemas no meio disso. Bom, e o objetivo da Academy SM é justamente resolver esses problemas. Um problema que eu posso citar, por exemplo, é a avalanche de informações. Eu tenho aqui, por exemplo, um diferencial que é exatamente esse que vai resolver essa avalanche de informações. Enfim, e é claro, em primeiro lugar a gente tem que identificar os potenciais adversários ou concorrentes. Posteriormente, claro, empresas de redes sociais. Em segundo lugar, ambientes virtuais de aprendizagem. O foco da Academy SM é uma coisa que eu tenho dito há bastante tempo. São os ambientes virtuais de aprendizagem. O método maior de monetização da Academy SM é por meio do ambiente virtual de aprendizagem. Justamente porque o ambiente virtual da Academy SM em relação a outros ambientes virtuais é diferente. Justamente por você ter uma aba dúvidas, você ter tudo separadinho ali. Enfim, essa era uma das dores que eu tinha quando eu era estudante, sabe? De cada professor colocar o conteúdo da disciplina, colocar as provas, colocar esse tipo de coisa em lugares completamente diferentes. Isso daí acabava prejudicando um pouco com o conhecimento da pessoa. E é claro, alguns fóruns feitos para a solução de dúvidas, isso daí é a posteriori também, quando sai a aba dúvidas. Outras edtechs, os marketplaces de produtos digitais, eu acredito que esses são os maiores concorrentes, né? Enfim, aqui estão os diferenciais de mercado. Bom, então eu vou falar sobre cada ponto desses assim aos poucos, tá? Bom, e os diferenciais perante outras redes sociais. Eu também vou falar sobre cada um desses pontos um pouco mais, de uma forma um pouco mais detalhada, tá? Bom, o primeiro de todos os diferenciais é o seguinte: o ambiente virtual de aprendizagem é totalmente participativo. Isso significa que o quê? Que tanto o professor quanto o aluno vão contribuir com o conhecimento. Basicamente isso, vão poder contribuir com o conhecimento. Bom, quando a gente fala sobre ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem que falar um pouco sobre os concorrentes de mercado. Óbvio. O Blackboard, primeiro de todos. Ele é um sistema de ambiente virtual de aprendizagem disponibilizado para empresas e para instituições de ensino. O Blackboard é dividido entre algumas abas principais: a aba Avisos, a aba Atividades, a aba Guia da Disciplina, a aba Aulas e um calendário. Bom, e o que acontece? Eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Além da gente ter essas abas, na aba aulas, a gente tem 3 abas assim, onde o professor pode postar conteúdo. Na verdade, 2. Ele tem a aba aulas, ele tem a aba mediateca e ele tem a aba biblioteca. O que acontece? Muitos professores lá da faculdade,
eles faziam o quê? Ou eles colocavam o conteúdo deles na aba aulas, ou eles colocavam o conteúdo deles na aba biblioteca, ou eles colocavam o conteúdo deles na aba biblioteca. Muitas vezes, para eles postarem uma prova, alguma coisa desse tipo, eles não postavam as coisas na aba atividades. Enfim, então dando um resumão para vocês é o seguinte: na Academy SM você vai ter o treinamento para que as pessoas elas possam postar o conteúdo no lugar que tem que ser postado. Por exemplo, o conteúdo do curso vai ser postado na aba conteúdo do curso. As atividades vão ser postadas na aba tarefas. Enfim, eu espero que você tenha entendido, né? Bom, e claramente vem esse questionamento: será que a culpa é deles? Será que se a interface fosse um pouquinho mais decente, será que eles precisariam fazer isso? É como eu falei aqui nesse último tópico. O Blackbird não tem uma aba tarefas decente separada da aba de conteúdo, diferentemente do Microsoft Teams. Bom, e outro problema seríssimo do Blackbird é que o aluno ele não pode contribuir com conhecimento. Para você ter uma ideia do quão absurdo, em 2 anos e meio de faculdade, eu vou falar para vocês que não só eu não pude contribuir, entre aspas, com conhecimento, não só, como também tinha algumas matérias que o professor ele tinha a liberdade total de sumir. Em uma das matérias, eu vou te falar, quem me deu aula praticamente não foi o professor da matéria, foi uma outra professora que foi lá, ela me ajudou tudo bonitinho a fazer o trabalho daquela disciplina. Eu tenho os prints, inclusive, para provar isso, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Enfim, é claro que eu não vou expor o nome da professora em questão. Acabei de fazer um cortezinho, né? Bom, tá foda. Mas é exatamente isso, cara, é exatamente isso. O professor, quando você tem um ambiente virtual de aprendizagem desse jeito, que você não pode mandar uma mensagem, ele tem o direito de literalmente sumir e nunca mais te ver. Literalmente isso. Você pode dizer que você odeia o Teams, porque no meu caso, no meu curso técnico, tinha diversas pessoas que odiavam o Teams. Mas ele é 1 bilhão de vezes melhor do que o Blackbird. Eu posso dizer, o Microsoft Teams com toda certeza, por mais que ele seja concorrente, ele é o melhor ambiente virtual de aprendizagem. Depois do Academy SM, claro, né? Bom, é claro, o Blackbird, ele ainda tem uma interface terrível no computador. Enfim, no aplicativo a interface é boa. No aplicativo a interface é muito boa. Mas no computador, pelo menos aquilo que eu usei, a interface é terrível. Daí é claro, né? Já que eu vou criticar a interface, bom, eu tinha que colocar aqui o que eu achei melhor. Bom, aqui em cima você vai ter o nome do curso, quanto você concluiu dele. Se isso daí for um curso da faculdade, isso daqui vai mostrar o quanto você está próximo de terminar, enfim. E justamente aquilo que eu reclamei do Blackbird aqui, que é exatamente essa parte. O professor ou aluno, eles vão poder postar aqui na aba postagens, e a aba postagens atualmente ela é a aba que está aberta, né? Se o aluno ele criar um artigo acadêmico, se o professor criar um artigo acadêmico que vai contribuir com a aula, ele vai poder contribuir aqui nessa aba artigos. Se ele for colocar um livro, alguma coisa desse tipo, ele vai poder colocar aqui na aba artigos. Inclusive, eu tive uma matéria de estatística em que a gente tinha que ler um livro, né? Só que assim, eu não achava esse livro em lugar nenhum, sabe? Ele era um livro assim, da idade da pele. Da idade da pele. E eu não encontrava esse livro em lugar nenhum. Disseram que tinha esse livro na biblioteca da faculdade, mas eu nunca encontrei, sinceramente. E o professor ele nem postou o PDF na aba artigos. Pois bem, agora ele não teria desculpa, porque ele usa o PDF na aula, ele teria que postar obrigatoriamente na aba artigos. Tá bom? Tem a aba tarefas também, que você vai, por exemplo, aqui
o que vai acontecer? O professor ele vai abrir, por exemplo, um formulário e o aluno ele vai poder submeter esse formulário. Vai funcionar basicamente assim. Vai ter a aba dúvidas, onde o professor vai poder tirar a dúvida do aluno. No Blackboard também tinha uma aba dúvidas, mas o que acontece? O professor ele tinha que pré-configurar ela antes. E vai ter o conteúdo do curso aqui, o professor vai poder colocar o conteúdo das aulas e tudo mais, tudo em PDF, Docs, enfim. A aba avisos, que ela é uma aba extremamente importante também, o chat e a turma. A aba turma é justamente para que você conheça as pessoas que estão estudando junto com você, tá bom, gente? Eu gostaria de saber Aliás, eu esqueci de citar aqui, mas esse daqui é o botão onde você pode escrever uma postagem. Ele foi inspirado exatamente no Facebook. E aqui embaixo é uma postagem. Bom, e aí? Digam aí o que vocês gostaram, o que ela poderia mudar, enfim. Se vocês gostaram. E é como eu falei, o Teams atualmente é o melhor ambiente virtual de aprendizagem que existe no mercado. A aba tarefas, como eu falei, ela é separada da aba conteúdo. Diferentemente do que acontece no Blackboard, né? Ou seja, voltando aqui, você pode literalmente postar suas tarefas aqui. Literalmente você pode fazer isso. Literalmente. Tá bom? E tipo, nas provas você posta aqui. O trabalho você pode postar aqui. As provas você posta aqui. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. Sabe? Enfim. E a interação existe a qualquer hora com o professor. Coisa que num certo ambiente virtual de aprendizagem não existe, né? Eu espero que pela crítica, afinal de contas eu não xinguei ninguém, eu apenas critiquei, eles não me processem, né? É claro, vai ter chat ao vivo também, interação entre os colegas, entre tantas outras coisas. Mas o Teams ele ainda tem seus malefícios, cara. Pensa, por exemplo, não existe uma aba dúvidas, o aluno ele pode postar qualquer coisa aqui, enfim, entre tantas outras coisas. Não tem essa aba artigos, enfim, é basicamente isso. A aba conteúdo do curso ela tá do lado da aba postagens também. Não tem uma aba de dúvidas. Enfim, tem algumas melhorias, alguns pontos de melhorias. Mas é como eu falei, o Teams, o Teams em questão, ele é um ambiente virtual de aprendizagem muito melhor do que o Blackboard. Muito melhor. Enfim. Mas na Academy SM, é como eu falei, as coisas vão ser completamente diferentes. O aluno vai poder contribuir de fato com a educação. E a aba postagens ela serve exatamente para isso, para que haja uma interação maior entre o professor e o aluno, para que o aluno ele possa postar o resumo da aula, principalmente na véspera da prova ali. Imagina os outros alunos ali dando uma olhada no resumo que o outro aluno fez da prova. Eu acho que isso seria muito bacana. Na Academy SM tudo vai ser muito bem separadinho. E os alunos também vão poder ter um lugar reservado para dúvidas, é como eu mesmo falei. Isso é como você trazer, por exemplo, uma ferramenta utilizada pelo Facebook e uma ferramenta utilizada pelo Stack Overflow para um ambiente virtual de aprendizagem. Eu lembro muito bem na época do curso técnico, galera, que o pessoal tirou muitas dúvidas via grupo de WhatsApp. E o pessoal não necessariamente precisaria mais tirar dúvida via grupo de WhatsApp. Na aba dúvidas, muitas vezes, voltando aqui para a interface, a dúvida que você tem é a mesma dúvida do seu colega. O seu colega ele poderia simplesmente pesquisar e filtrar a dúvida que ele precisa, beleza. Ou ele poderia simplesmente escrever uma dúvida para as outras pessoas resolverem. Enfim, esse é o grande benefício, sabe? Você imagina, por exemplo, no contexto de uma faculdade, onde as pessoas têm um mínimo de união, cara, isso daí seria uma coisa muito boa pra turma, muito boa mesmo. Enfim, e é claro, o próprio professor poderia solucionar essas dúvidas, né? Enfim.
a interface aqui de novo, né? Bom, outra coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o combate ao conteúdo de baixa qualidade. Bom, uma das professoras que mais contribuíram com a Academy SM, com as conversas, ela falou justamente sobre isso, sobre moderação de conteúdo. Um dos grandes objetivos da Academy SM é exatamente esse, a moderação de conteúdo. Eu lembro que eu fiz um vídeo sobre marketing digital e eu falei que esses caras eles não teriam espaço na minha plataforma. Pois é, em algumas plataformas por aí os criadores de conteúdo podem aplicar golpes nas pessoas. Isso daí é muito comum. Eu não vou citar o nome das plataformas aqui porque eu acho que isso daqui, diferentemente da crítica que eu fiz com o Blackboard e com o Teams, isso daqui é uma coisa que dá processo, sabe? Enfim. Mas é claro, tipo, de certa forma, um curso de marketing digital, na minha opinião, isso daí é um grande golpe, sabe? Um curso, não de marketing digital em si, mas marketing de afiliados, por exemplo. Tem muito marketing de pirâmide em muito lugar para ir, entende? E a moderação de conteúdo ela vai ser feita justamente para isso. Ela vai ser feita utilizando a ajuda de dois ou mais professores vindos de linhas de pensamento distintas. Anotem isso aqui. Por que eu falei de linhas de pensamento distintas? Porque se você colocar, por exemplo, um socialista e um anarcocapitalista, bom, você provavelmente vai poder. O Ideias Radicais provavelmente vai poder vender um curso de economia aqui. O Mises Brasil vai poder vender um curso de economia. Agora, se você colocar só o comunista, aí é óbvio. O Mises Brasil provavelmente não vai poder vender o curso dele aqui. Enfim. E é como eu falei, cara. Curso de mini índice, sedução, certos PLR. Eu lembro bem que no meu plano empreendedor eu falei exatamente isso, que tem PLR que os caras eles prometem curar a depressão, cara. Então, tipo, o nível de ganância de marqueteiro digital já ultrapassou os limites. Esse tipo de conteúdo não vai ter espaço naquela MSM. Enfim, tem muito cara que me deu muito hate naquele vídeo de marketing digital por causa disso. Entende? Uma crítica às outras redes sociais é o seguinte, que nas outras redes sociais tem muito conteúdo de qualidade duvidosa. Eu já citei o marketplace não citado, né? Que parece terra de ninguém. Se eu quiser vender um e-book ensinando a cagar no mato, eu posso vender esse e-book para milhões de pessoas. Entende? E as agências de verificação, elas não são 100% garantidas, enfim. Ainda existe muita fake news, principalmente em várias conversas aí no Facebook ainda, talvez. Enfim. Cara, infelizmente ainda existe um pouco de fake news em alguns lugares, né? Infelizmente. Vamos combinar, como eu falei, essas agências elas não funcionam 100%, né? E como é que funcionaria, por exemplo, para conteúdo gratuito? Eu acho que isso daqui é bem importante. Para conteúdo gratuito, galera, isso daqui é um extra para quem vê o vídeo. A agência de verificação ela vai funcionar da seguinte forma. Vamos supor que você faça lá um conteúdo de qualidade duvidosa. Bom, esse conteúdo ele vai poder ser denunciado para outro usuário, para que dois ou mais moderadores, eles literalmente possam dar o parecer deles, né? Enfim, é claro. Outro fator importante da Academy SM é justamente a questão da monetização. Eu já vou avisando, eu gosto bastante da Alphabet do Google. Porém, na minha grande opinião, os projetos educacionais eles têm um problema muito grande na hora de ganhar dinheiro. É claro, o YouTube, para mitigar esse problema, inventou o YouTube Edu. Não sei o que os canais no YouTube eles ganham com isso, mas enfim. E são poucos os canais educacionais que conseguem tirar sua renda daqui. A maioria não consegue ganhar nenhum centavo. Eu digo isso por quê? Porque eu tenho o canal Escola de Programação, cara. E nesse canal Escola de Programação, eu tenho pouquíssimos inscritos, acima de tudo. Enfim. E, cara,
Infelizmente, iniciativas que propagam a educação, muitas vezes, elas não são muito valorizadas, né? Enfim. E olha só, o objetivo da Academy CM é dedicar pelo menos metade dos seus lucros aos profissionais de educação responsáveis por disponibilizar conteúdo gratuito, ou pelo menos 25% dos lucros. Se a Alphabet fizesse isso com os criadores de conteúdo, 625 bilhões de dólares seriam destinados a esses criadores. Imagina, por exemplo, quanto que o MrBeast ganharia, né? Imagina. Ele provavelmente ficaria bilionário, né? Bilionário. Fácil. E é claro, a questão dos roadmaps. É uma questão que eu citei aqui lá no começo do vídeo. Eu lembro bastante de um vídeo lá do Eric Wendel. Eu espero de verdade um dia poder ter a honra de hospedar um curso dele na Academy CM. Eu acho que seria uma honra muito grande para mim. E nessa semana ele dedicou a ensinar JavaScript avançado e pré-processamento de vídeos. O que ele falou não deixa de ser verdade, que é o fato que a internet ela tem uma avalanche de informações. E em alguns momentos isso atrapalha muito. Bom, eu posso citar um pouquinho. Bom, e os roadmaps é exatamente você poder ter um profissional que pode te auxiliar para que você estude do básico ao avançado em alguma determinada coisa. Vamos supor que você tenha lá um curso de biologia, gratuito. Ele vai ensinar, por exemplo, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, né? Ele vai ter o roadmap para isso, ele vai passar por cada tópico que você precisa aprender de biologia para que você se prepare para o vestibular. Enfim, isso daí de uma forma gratuita e disponível para qualquer um, de forma que as pessoas elas não têm que procurar em diversos professores diferentes. O criador de conteúdo educacional faz exatamente isso. Enfim, se eu fosse, por exemplo, criar um curso de programação do básico ao intermediário, eu faria o seguinte. Primeiro de todos, o primeiro tópico vai ser o lógica de programação em Portugal e C#, a introdução ao Git, ao GitHub, pausa para coquinha, né? Desenvolvimento web com HTML, CSS e JavaScript, bancos de dados relacionais com SQL Server, desenvolvimento de sistemas web com Blazor, comunicação com bancos de dados com Entity Framework, desenvolvimento de Web APIs REST com C#, consumindo a API com Blazor e React, desenvolvendo um e-commerce com .NET React. Bom, é basicamente isso, cara. Enfim. O objetivo do roadmap é exatamente isso, cara. Imagina, por exemplo, aquelas matérias que você estuda para o vestibular. Imagina você aprender um pouquinho de teoria musical. Imagina esse tipo de coisa. Imagina que interessante. E o benefício disso, cara, é que você encontraria um conteúdo de qualidade, do básico aquilo que você precisa, por exemplo, para passar no vestibular, do ensino básico até o último dia do ensino médio, literalmente a poucos minutos de você. Isso seria combinar o melhor da internet com o melhor planejamento de ensino. E é como eu falei, isso me lembra muito da época do pré-vestibular. Como autodidata, eu vou falar para vocês o seguinte: eu aprendi muito mais língua portuguesa e matemática em 2021 do que em toda a minha vida. Se eu sei usar a crase hoje, gente, é por causa daquele estudo que eu fazia naquela época. Ou seja, eu particularmente, eu tenho um pouquinho de vergonha, mas infelizmente eu terminei a escola sem saber escrever meu próprio idioma, entende? E eu fazia questões de FUVEST envolvendo logaritmo, cara, depois de 7 meses. Logaritmo. Enfim. E tudo isso eu peguei justamente por quê? Justamente porque eu tinha, por exemplo, alguns roadmaps. Eu tinha alguns livros aqui de pré-vestibular ali do objetivo. Eu peguei eles e eu comecei a estudar.
quando eu não conseguia entender o conteúdo que estava naquele caderno, eu simplesmente pesquisava um conteúdo lá na internet. Enfim, imagina, por exemplo, uma pessoa que poderia estudar da soma até o logaritmo. Ela poderia fazer isso em um ano, cara. É para isso que existem os roadmaps. Enfim, e o conteúdo gratuito. O quinto diferencial é o seguinte: pode operar no lucro do começo ao fim do ciclo de vida. Bom, eu escolhi a palavra errada, né? A palavra certa é deve operar no lucro do começo ao fim do ciclo de vida. Eu não tenho grana de investimento ainda, então para mim só resta fazer isso. E a principal funcionalidade da Academy SM é o ambiente virtual de aprendizagem. Nesse ambiente virtual, ele pode ser negociado, por exemplo, com professores que trabalham de forma autônoma. Eu tenho um professor, por exemplo, que ele ensina 8 ou 9 ou 10 idiomas, por aí. Se eu não me engano, ele ensina... ele ensina um monte de idioma, um monte. Ele é um cara extremamente inteligente. Isso daí seria, literalmente, isso poderia ser negociado por pessoas que estão começando seus primeiros cursos e até mesmo empresas que farão um pequeno treinamento. E existem milhões de microempresas no Brasil. Isso daí é uma oportunidade de lucro que não é alcançada, por exemplo, por grandes players do mercado, como é o caso do Microsoft Teams, do Word ou de qualquer outro software. Enfim. É claro, em relação à criação de cursos, a Hotmart, ela é um marketplace que alcança de fato as pessoas. Se eu não me engano, na Hotmart as coisas evoluíram muito também. Eu acho que lá tá tendo moderação de conteúdo. Enfim, ela tá bem bacana também. Enfim, só pontuando aqui. E o Facebook é um exemplo muito interessante. Bom, o propósito inicial do Facebook era recrutar usuários. E assim como que o Facebook recrutou uma determinada quantidade de usuários, eles começaram a exibir anúncios. O Facebook ele começou em 2004 e ele começou a dar lucro em 2012. Enfim. E o Facebook ele protagonizou uma nova era da publicidade por causa disso, né? Mas isso tem um porém muito forte. Imagine os gastos com cloud de desenvolvimento de sistemas. O gasto com o desenvolvedor provavelmente vai ser o maior gasto que você vai ter. E é como eu falei, cara. A Academy SM ela vai soltar tudo conforme for conveniente. Tudo conforme for conveniente. Enfim, e é claro, vocês também vão poder estar acompanhando isso daí lá nas minhas outras redes sociais, inclusive no TikTok, né? Enfim, direitei as costas aqui, né? E é claro, fora as doações e os investimentos que as outras pessoas podem fazer na Academy SM. Sexto ponto que é muito importante, que é o monitoramento e a avaliação da plataforma. Isso daí é uma coisa que não existe em nenhum ambiente virtual de aprendizagem, nenhum outro, nem tampouco nenhuma outra plataforma. É claro, os usuários podem avaliar, por exemplo, a qualidade de uma videoconferência, mas eles não podem avaliar a qualidade da plataforma em si. Eu terminei a faculdade com muita gente insatisfeita com Blackboard. Muita gente mesmo, de professores e alunos. Se eu for conversar lá com os professores da faculdade, eu acho que provavelmente eles vão me dar as mesmas respostas, sabe? E os usuários desde o começo estão tendo a possibilidade de dar suas primeiras opiniões sobre o projeto. Além de que o desenvolvimento do projeto está sendo mostrado para cada um. Cara, o objetivo desse projeto é contribuir com a educação. Então assim, eu tive uma ideia de uma menina que eu conheci lá no Quora e ela falou exatamente isso, que cara, a Academy SM é um projeto que tem que ter um bom monitoramento e avaliação. Tem que ter um ótimo monitoramento e avaliação. Justamente porque o objetivo da Academy SM é contribuir com a educação. Enfim. E é como eu falei, né? Uma plataforma que tinha que fazer isso não faz. Fica aí uma crítica para os donos da plataforma.
E tem uma outra questão muito importante. A gamificação das parcerias estratégicas. E com certeza um dos pontos que eu mais estou batendo aqui é justamente a questão da gamificação. A gamificação tornaria o sistema da Academy SM muito mais competitivo e viciante para os seus usuários, semelhante ao que acontece hoje no Duolingo. A experiência adquirida, por exemplo, no Duolingo ou na Khan Academy poderia ser reaproveitada. Enfim, para que você ganhe status na Academy SM. Isso daí seria, de certa forma, uma forma de propor um novo método de avaliação, cara. Você literalmente ganhar XP baseado nos seus conhecimentos e nas suas contribuições para a educação. Isso daí seria extremamente importante, cara. Porque quando você está ajudando a outra pessoa, você está aprendendo. Inclusive, a curva de aprendizagem ela aumenta muito à medida que você vai ensinando a outra pessoa. Eu posso dizer que eu aprendi muito mais lógica de programação agora, quando eu criei o canal Escola de Programação. Então ensinar é uma coisa extremamente importante, cara. Enfim. E outro diferencial aqui, em relação a todos os sistemas educacionais, é o sistema de resolução de dúvidas. E, como eu falei, Bill Gates, você tem que ver isso. Bom, e os únicos sistemas que são de cunho unicamente educacional, eles não têm uma solução de dúvidas muitas vezes. Por isso aqui a DMSM teria que ter inclusive seu sistema de solução de dúvidas em que os alunos e os professores poderiam perguntar e solucionar. Eu acho que uma coisa a ser pensada também, ó Bill Gates, anota isso daí. É uma parceria aí entre Microsoft Teams e a Academy SM, como eu falei. Eu gosto bastante do Microsoft Teams, gosto bastante mesmo. Enfim, e o sistema de solução de dúvidas é exatamente algo muito semelhante ao Stack Overflow, só que de todas as matérias. Imagina você como programador, você poder ter um Stack Overflow de história, ter um Stack Overflow de matemática, enfim. Eu acho que em história viraria um pouquinho de bagunça, talvez, né? Enfim, complicado. É claro, outra coisa que é muito importante é o seguinte: a organização com calendários e agendas. Imagina, por exemplo, a Academy SM como um lugar onde você poderia estudar qualquer coisa. Além disso, você teria um sistema inteligente para administrar todos os seus prazos e entregas. Imagine o sonho que seria. O Microsoft Teams e o Blackboard, eles têm lá suas agendas, seus calendários. Sim, mas você tem um calendário por matéria. Na Academy SM, o propósito do calendário é justamente você organizar todas as suas matérias aqui. Todas as suas matérias. Enfim. Isso tudo sem escrever vários lembretes e várias listas do Google. Fica aí mais uma dica. Os desenvolvedores desses caras aí que eu detonei entre aspas, mas criticar é muito importante, né? É justamente tipo, você fazer um calendário assim, mostrando as suas tarefas, esse tipo de coisa, sabe? As coisas que você tem que entregar, as suas tarefas, suas entregas, enfim. E a coisa que eu acho que é mais importante é justamente a questão de juntar diversos sistemas num só. Bom, talvez você seja como eu, né? Eu assisti minhas aulas da faculdade pelo Blackboard. Eu esqueci de colocar aqui, mas eu assisti minhas aulas do curso técnico pelo Microsoft Teams. Eu consumi cursos na Hotmart. Quando eu preciso de uma coisa mais aprofundada, eu procuro no Google Scholar ou no Bing. Quando eu quero conhecer gente nova, vou ao Facebook. Para estudar idiomas, eu uso o Duolingo. Quando tenho algo para entregar, coloco na agenda do meu celular. Quando quero aprender algo novo, vou pro YouTube. Quando eu quero mostrar que eu sou um ótimo profissional, LinkedIn. Os treinamentos que eu tive na minha empresa foram todos presenciais ou todos via Teams, enfim. Agora imagina isso tudo numa plataforma só.
ao alcance de pouquíssimos cliques. Uma educação de qualidade com a possibilidade de você ter tudo isso a pouquíssimos segundos. Só um adendo aqui falando, o Teams educacional e o Teams pro trabalho, eles são completamente diferentes, tá, gente? Então eu já fiz um treinamento numa das empresas que eu trabalhei que funcionava da seguinte forma. Eu tive que entregar uma coisa lá, daí tipo, as coisas que eu entregava via grupo do WhatsApp. Enfim, na verdade já acompanhei um treinamento que foi assim. E tipo, o conteúdo do curso estava no Microsoft Teams, mas as entregas estavam no grupo do WhatsApp. Então, isso daí foi muito bizarro. Na verdade, as entregas elas foram feitas ao vivo, inclusive, também, via videoconferência. Ao invés de você ter a aba tarefas, que ajudaria tanta coisa, sabe? Tanta coisa. Enfim. E é justamente esse o propósito da AcademySM. Assistir minhas aulas da faculdade, AcademySM. Assistir minhas aulas do curso técnico, AcademySM. Consumir cursos online, AcademySM. Quando preciso de uma coisa mais aprofundada, aba artigos, AcademySM. Quando quero conhecer gente nova, aba grupos, AcademySM. Para estudar idiomas, AcademySM. Bom, eu não vou. É que nem eu falei, cara. Eu não tenho a intenção de acabar com o Duolingo aqui. Mas eu gostaria de certa forma, sincronizar o processo. Sincronizar o progresso que uma pessoa tem no Duolingo com o progresso que ela tem na AcademySM. Enfim. Quando eu tenho algo da faculdade para entregar, AcademySM. Quando eu quero aprender algo novo, AcademySM. Quando eu quero mostrar que sou um bom profissional, AcademySM. Os treinamentos na minha empresa, AcademySM. E os diferenciais perante outras redes sociais, né? Primeiro de todos, o foco vai ser 100% educacional. O foco da AcademySM é 100% educacional, mas isso não significa, por exemplo, que um professor não vai poder criar um conteúdo divertido. É claro, esse conteúdo ele vai ter cunho educacional, mas ele vai poder se divertir. Enfim. E tem muitos conteúdos assim no YouTube. Recentemente eu vi o vídeo do funk da trigonometria, relembrando os velhos tempos aí de 2021, de pré-vestibular. Aí de 2/2. Mano, muito bom, muito bom, muito bom. Enfim. E estudar em si, cara, o que eu quero trazer pra vocês é o seguinte: não precisa ser um processo chato. Eu acho que o Duolingo me fez entender isso, a Khan Academy me fez entender isso. Eu acho que simplesmente você ter uma interface bacana, você ter um sistema com gamificação já é uma coisa que ajuda muito, cara. Ter professores que entendam do assunto torna o processo de estudar muito mais leve, sabe? Muito mais leve. Enfim, e o YouTube, a Khan Academy e o Duolingo já mostraram muito bem isso. Como eu falei, aqui a vinda do ambiente virtual de aprendizagem. A única que possibilita algo parecido entre as Big Techs é a Microsoft com Teams. Porém, a Alphabet tem algo parecido, né? Que é o Classroom. A única coisa que se assemelha a um grupo fechado que eu saiba são os grupos do Facebook. Enfim, os canais eles do WhatsApp e do Telegram estão cada vez mais comuns, né? Enfim. Um outro ponto muito importante é que influenciadores inúteis não poderiam monetizar seu conteúdo. Recentemente eu vi um influenciador que jogou um iPhone numa banheira. Orgulhosamente eu falo com toda clareza. Esse tipo de influenciador nunca vai monetizar na AcademySM. Ele nunca vai ter espaço lá. E vale lembrar que nem o YouTube nem o TikTok são a prova de idiotas, né? Infelizmente. É foda. É foda eu falar desse influenciador em específico porque tem muita gente que gosta, né? Enfim. E uma coisa que eu só vi no Google Scholar foi a postagem de artigos acadêmicos e conteúdos aprofundados. A ideia da AcademySM era ser um local onde as pessoas poderiam postar seus artigos acadêmicos e científicos. A ideia é original. Eu imagino que nenhuma rede social tem essa funcionalidade.
As redes sociais, muitas vezes, elas são responsáveis por hospedar conteúdos fracos e superficiais. Elas vão ter um conteúdo muito mais complexo e amplo. Isso me faz lembrar muito a respeito do vídeo do Abraham, que ele fala exatamente a respeito disso. Ele fala sobre o TikTok, ele fala sobre o Kawaii, enfim, de tantas outras coisas. Eu gosto muito do canal do Abraham. Eu gostaria muito que minhas ideias chegassem no Abraham. Cara, é exatamente isso que ele prega. Exatamente isso que ele prega. Uma nova era da internet, onde as pessoas vão deixar para trás todo aquele conteúdo superficial de outras redes sociais e vão focar 100% em conteúdos profundos e de enorme qualidade. Eu, inclusive, vejo a profissão do criador de conteúdo, a profissão do cientista, como a profissão do acadêmico, como profissões que no futuro vão ser cada vez mais difundidas, sabe? Cada vez mais difundidas. Enfim. E vamos partir agora pro debate. Eu tenho um grupo no WhatsApp e um grupo no Telegram feito exatamente para isso. Além de um sub no Reddit. O que aconteceu, galera? No último vídeo que eu coloquei esse grupo do WhatsApp, esse grupo do Telegram, o que aconteceu? Por algum motivo, o meu vídeo ele não foi recomendado para as pessoas, o que eu achei muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu suspeitei de um Shadowban, alguma coisa desse tipo, né? Porque eu coloquei um título muito, mas muito apelativo. Muito, muito. Enfim. E eu tô pensando em colocar aqui nos comentários esse grupo do WhatsApp justamente para driblar um pouco esse Shadowban. Enfim, justamente para fazer esse jogo de cintura, né? E qualquer coisa vocês também podem mandar aqui nos comentários desse vídeo se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem porventura alguma coisa a acrescentar aqui, enfim. Lá no Quora eu estou fazendo diversas perguntas sobre o que é melhor e o que é ideal para a educação, justamente com esse objetivo. Isso mostra que em todas as redes sociais eu estou promovendo exatamente isso, o melhor para a educação. Enfim. E tem mais alguns debates aqui, que são os próprios modelos de debate, o investimento no projeto, as possíveis formas de monetização, as questões relacionadas a perfis de menores de idade. Eu vi uma resposta da pergunta lá no Quora que eu achei muito importante mesmo. Que o foco dela foi um pouco diferente assim das outras respostas, mas que eu não deixo de citar aqui. Que ela falou exatamente sobre algo para educar, por exemplo, os filhos para que eles se comportem bem na escola. Ao que tudo indica, ela é uma professora, cara. Enfim, e ela falou do problema que, por exemplo, os pais muitas vezes eles jogam educação pra escola e que os professores jogam pra casa, enfim. Daí, tipo, fazer a minha rede social como se fosse uma forma de educar as pessoas, de sincronizar essas duas coisas, escola e casa, enfim. E é claro, que os recursos de outras redes sociais, como é o caso de stories e de enquetes, as contribuições da Academy SM para a comunidade, principalmente com os lucros obtidos, e o modelo de negócios, né? E se você chegou até aqui, cara, muito obrigado de verdade. Faz um favor aí para a plataforma, compartilha o vídeo até chegar no influenciador. Bom, e compartilhe o vídeo ou os slides até chegar em algum professor também. Isso seria muito interessante, porque quando isso chega em professores, em profissionais de tecnologia, a gente pode trazer um debate muito mais interessante para a ideia de negócio. Inclusive, a ideia do monitoramento e avaliação da plataforma, ela foi uma ideia trazida inclusive no Quora, cara. Enfim. E é claro, eu tenho algumas outras bibliografias também, se vocês quiserem vocês podem dar uma olhada aqui. Eu tenho esse artigo aqui que eu me baseei, por exemplo, na hora de desenvolver esse ambiente virtual de aprendizagem, e eu tenho essa bibliografia aqui. Antes de vocês lerem essa primeira aqui, leiam essa segunda. Eu coloquei as duas coisas fora de ordem, tá? Enfim,
É isso, cara. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, porque isso aqui ajuda no engajamento. Deixem um comentário também e compartilhem esse vídeo. Beleza? Falou, gente. Tchau.